esclarecendo ali, né? Na questão 6, na segunda questão 6, eu tinha colocado ali no workbook da aula, a resposta, eu tinha marcado o gabarito errado, a resposta é bola mesmo, então o que eu tinha falado em aula estava certo. É a única coisa que acabou ficando um pouco confuso ali, né? Então eu prefiro reexplicar ela para deixar claro de uma vez por todas, mas é isso mesmo. A resposta é 1 e 3, tá? Como sendo alternativas verdadeiras, e a 2 é falsa, e a gente vai ver o porquê. Então, olha só. Primeiro ele falou que o SRY é um gene que está normalmente localizado no cromossomo Y, e esse gene desenvolve características masculinas. A inserção do SRY em um cromossomo X de um zigoto feminino poderia dar características masculinas a essa mulher. Sim, poderia. Porque lá no zigoto feminino é X, né? Isso daqui quando ele está duplicado, com o cromossomo duplicado, mas logo depois da fertilização, como é que ele vai ser? Assim, ó. Um desses X veio do pai e o outro veio da mãe, tá? Vou até desenhar em cor aqui diferente. Não, vou desenhar em vermelho mesmo. Meu Deus. Fico com medo de vocês confundirem isso, tá? Por favor, não confundam. Então, esse daqui é um XX. Quando ele for fazer uma mitose, ele vai ficar com as duas cromátides irmãs para cada cromossomo. Aqui nós temos dois cromossomos homólogos, tá? Que é XX, deveria ser feminino, sim. Por que que não é? Porque uma partezinha dessa daqui, olha só, vou desenhar até em roxo, veio do cromossomo Y. No pai, o pai acabou fazendo lá, né, um crossing over do Y com o X e passou esse SRX para cá, para esse cromossomo aqui. Então, é isso. Depois, vamos para 3 aqui, ó, que é muito parecido. During meiosis, crossing over could result in the formation of X sperm, ou seja, lá na meiose, olha só, veja aqui, aqui eu tenho um homem, ele vai formar os gametas, ou seja, uma cromátide do cromossomo X vai vir para cá, a outra cromátide vai vir para cá. Uma cromátide do cromossomo Y, ele é escrito como Y porque ele é pequenininho, mas, enfim, ele tem esse formato, ele tem o formato de um X, só que ele é pequenininho. Só que nós representamos como sendo Y. Então nós temos uma aqui e o outro aqui. Beleza. Um cromossomo X desse daqui, ó, desses daqui, com SRY, gene SRY, aqui, olha. Então a gente está pegando esse gameta aqui agora. Which could cause the female characteristics after... which could cause male characteristics after fertilization. A mesma coisa da alternativa 1. Vai causar características masculinas. Não muda... É muito parecida as duas afirmativas, né? Tá, agora a afirmativa 2, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui, porque a gente está representando essa primeira linha de células aqui como sendo uma linha normal. Um esperma vindo de uma divisão incorreta que possui o gene SRY. Ou seja, como é que a gente pode ter um esperma vindo de uma divisão incorreta e que possua o gene SRY? Primeiro, tem que ser um homem, olha só aqui, tem para dar origem a um esperma. Se ele é um homem, ele é um XY, né?
Se ele é um homem e ele vai fazer a divisão de uma forma correta, seria desse jeito, mas ele quer uma divisão de uma forma incorreta. Como é que poderia ser, como é que poderia ocorrer essa divisão? Veja que uma cromátide do X poderia vir para essa célula. A outra cromátide do X poderia vir para essa célula. Um Y, ao invés de estar aqui, ele veio para cá. Ele ficou junto com essa daqui. E, enfim, o outro Y, ele veio para cá. Ele poderia ter vindo para cá. Esse daqui é uma das configurações possíveis. Outra configuração possível é da gente ter uma divisão aqui ou não, na verdade, a gente ter uma não desjunção do X, né? Então ele vai ser um X aqui e depois uma desjunção do Y ou uma não desjunção do Y aqui, né? Olha só. Você, na meiose 1, você acabou não desjuntando esse daqui, porque olha só, a gente tem lá um X e um Y. Era para cada um ir para um lado, para formar um X e um Y, para depois formar um X, um X, um Y, um Y. Mas o que aconteceu? Aqui não houve essa desjunção, então formou um X, um Y e uma célula onde não tem nem X nem Y, só tem os outros cromossomos autossomos. Depois, eles migraram para o Equador. Um X e um Y, né? Nesse daqui também, os outros cromossomos migraram para o Equador e houve a divisão dos outros cromossomos só. Só que o X e o Y aqui não estou representando, né? Então, deixa assim. E aqui agora, poderia ter ocorrido a divisão certinha das cromátides irmãs. E ter formado um X e um Y. E um X e um Y. Opa, aqui não teria que ser desse jeito, ó. Que daria esse primeiro caso aqui. Ou poderia não ter desjuntado o cromossomo X, por exemplo. Aqui, ó, na hora de fazer a divisão aqui das cromátides irmãs, falhou a divisão do X aqui. Então ele ficou com X e um Y. No outro, ele ficou só com o Y, com essa partezinha do Y aqui de baixo. Que deu esse segundo caso aqui. Poderia ocorrer dele dividir o X e não dividir o Y? Poderia ocorrer também, né? Daí ficaria, enfim, com um X, um Y, e no último caso, só com o X aqui. Poderia também ocorrer. Mas ele disse no enunciado que esse esperma possui o SRY, o gene SRY. Então, obrigatoriamente, nós temos que pegar uma célula que possua o Y aqui, ó. Vai ser uma dessas células aqui. Enfim, aqui ocorreu, mesmo tendo ocorrido a
A desjunção, voltando aqui, né, nesse último caso ali onde eu apresentei agora, só vou desenhar de novo aqui, ó. Mesmo tendo ocorrido a primeira divisão aqui, ó, de uma forma errada, veja que um dos gametas formados, ele vai ser um gameta justo, um gameta certo. Se por um acaso esse gameta fertilizar um óvulo, vai nascer uma criança normal. Se esse gameta fertilizar um óvulo, aí já vai ter problema. Esse daqui já vai ter um problema, vai ter diferença. Esse daqui também. Por quê? Veja que agora, aqui, ó, nós temos um X e um Y. É um gameta masculino. Se ele for fertilizado, they could give rise to a female with a sex chromosome trisomy following fertilization with a normal ova. Ou seja, se pegasse um ovócito normal e fecundasse esse ovócito, como é que ficaria? Olha só, como é que é um ovócito normal? Vou desenhar aqui, ó. Ele vai ser só com um X. Por que que ele vai ser só com um X? A mãe, ela possui 2x. Na primeira separação, vai vir um x para um lado, outro x para o outro. Na segunda meiose, nós temos a separação dos x, ou seja, vai ser essa célula aqui. É só com um x. Agora, essa célula, que eu vou destacar em roxo, que é o nosso óvulo, vai se juntar ou com esse ou com esse. Perceba que em ambos os casos nós temos x, y para o gameta. Aqui x, y também para o gameta, x, y para o gameta. Só que nesse caso o x está duplicado. Tem duas cromátides irmãs, tá? Se juntar com esse, veja só, e aqui a gente só tem x. O que vai resultar? Nessa junção aqui, né? Ó, uma célula x com uma célula XY, nós temos, vou apagar essas duas aqui só para a gente ganhar espaço, a formação de uma célula x, x, y. Trissomia no par 23. Como nós temos a presença de um y, nós temos, ele falou aqui obrigatoriamente, which has a functional SRY, e ele não falou em crossing over do gene SRY com o cromossomo X, nós temos que ter o cromossomo Y presente nesse indivíduo. Por isso, eu sei que obrigatoriamente esse indivíduo vai ter que ter o cromossomo Y, vai ter que ter esse cromossomo pequenininho. Se ele tem o cromossomo Y, ele apresenta características masculinas e ele é um ser masculino. Não só porque ele apresenta características masculinas, mas porque ele falou que um espermatozoide contendo SRY funcional, ou seja, um espermatozoide que vai conter SRY funcional, poderia ser um espermatozoide que tem um X com uma parte do SRY que sofreu crossing over, mas esse não é o caso porque ele não falou de crossing over, ou um espermatozoide onde tem um Y. Então a gente vai ter que ter um Y, tá? E se ele falou que tem um Y, tem que ter um Y, e é uma desjunção não proporcional, ou seja, é uma mutação, a gente pode ter ou um cromossomo X junto, ou um cromossomo X duplicado junto,
Daria para a gente ter também um cromossomo em que nós tivéssemos os dois X aqui, ó. Pequenininho, né? O X pequenininho. Enfim, existem vários jeitos da gente fazer isso. Mas, de qualquer maneira, nós teríamos o X preto pequenininho. Por isso, não daria para ser feminino. Nesse outro caso aqui, desculpa, gente, tá tomando tanto tempo, tá? Nesse outro caso, se a gente juntasse um ovócito normal com esse esperma mutante aqui, o que que seria? Um xão duplicado mais um x não duplicado mais um y. Então daria x, x, y. Trissomia do par 23. Como tem um y presente, ele seria um homem. Para você ter agora um ser feminino, você tem que ter XX, X ou um X e nada. Pode ser que ele se juntou com esse gameta que não tinha nada, né? Vai dar um ser feminino. Aqui vai dar um ser feminino. Se tiver um X, 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 vai dar um ser feminino. Se tiver um X, Y, vai dar um ser masculino. X, XY, vai dar um ser masculino. Se tiver somente o Y, é inviável. Acaba sendo inviável. Mas, enfim, seria isso, né? Espero que tenha ficado claro. Me desculpe por fazer embolar tanto isso, sabe? Dar tantas possibilidades, mas essa realmente não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil. A partir do momento em que você tinha que perceber que com essa frase aqui, ele estava falando que deveria ter um Y no ser resultante dessa fecundação de um óvulo. Isso daqui, essa é uma alternativa extremamente difícil, beleza? Por isso, gabarito dessa questão, letra B, alternativa 1 e 3 corretas.